Nas últimas semanas, cada vez mais frequentemente, opiniões preocupantes têm sido ouvidas no espaço informacional mundial de que uma guerra está se formando no hemisfério ocidental, mais precisamente na Venezuela. Se antes essas informações eram apresentadas como suposições, dados indiretos e alguns vazamentos de insiders, a partir de outubro deste ano, essa opinião já é expressa por especialistas e analistas. A gravidade dessas preocupações aumenta devido às decisões extremamente imprevisíveis de Donald Trump, especialmente na área da política externa. O atual ocupante da Casa Branca já mostrou várias vezes mudanças bruscas na retórica e ações, quase que em 180 graus e em um curto espaço de tempo. Vale lembrar toda essa epopeia com o aumento total das tarifas para quase todos os países do planeta Terra, que foi implementado em poucas semanas. Ou então, basta lembrar a postura em relação à atual guerra russo-ucraniana, quando as promessas de entregar Patriots e Tomahawks à Ucrânia rapidamente deram lugar à necessidade de fechar um grande acordo global com Putin, que, no entanto, nunca aconteceu. Sobre isso, aliás, falamos em um dos vídeos anteriores a respeito das possibilidades de Yalta. A cúpula em Anchorage não me deixa mentir. Muito barulho por nada. Mas hoje, vamos falar sobre a Venezuela, analisar qual é a natureza de sua hostilidade com os Estados Unidos da América. Vamos falar sobre as particularidades da construção do socialismo nesse país latino-americano e seus resultados lamentáveis. Vamos conhecer as particularidades da ditadura de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Também vamos analisar o agravamento das relações entre Estados Unidos e Venezuela e as chances do conflito evoluir para uma guerra em grande escala. Meu nome é Semion, canal Megashot Televisão. Só fatos comprovados e análise objetiva. Vamos começar. Venezuela no século XX. Venezuela. Como de costume, inicio com uma breve excursão pela história recente da Venezuela. Até o fim do século XX, a Venezuela era uma república de bandoleiros, como tantas outras na América Latina. Golpes militares frequentes, fraqueza das tradições e instituições democráticas e o eterno desejo por uma mão forte da junta geral. Isso não te lembra nada? Se não, dê uma olhada nos nossos vizinhos pós-soviéticos e tudo ficará claro. Mas aqui é preciso fazer uma pequena, porém extremamente importante ressalva. A Venezuela não era uma república das bananas, mas sim uma verdadeira república do petróleo, uma espécie de análogo das famosas monarquias petrolíferas árabes do Golfo Pérsico. A Venezuela tem mais reservas comprovadas de petróleo que muitos sheiks árabes, ficando atrás apenas da Arábia Saudita. É como se fosse um Klondike sul-americano, um verdadeiro Eldorado, só que de ouro negro. Esses grandes depósitos de petróleo sempre atraíram produtores e comerciantes de todo o mundo para a Venezuela. E, em primeiro lugar, é claro, dos Estados Unidos. Quase todo o petróleo venezuelano e seus derivados iam justamente para o mercado americano. Os intermediários nesse processo eram os clãs oligárquicos locais, que, na verdade, eram o principal apoio social para todas essas juntas militares e ditadores. A maioria da população da Venezuela, infelizmente, seguia vivendo abaixo da linha da pobreza. Essa situação de contrastes sociais profundos era, de modo geral, característica de muitos países da América Latina. Lembre-se, por exemplo, de como era Cuba antes da chegada de Fidel Castro ao poder. No nosso canal há um vídeo separado sobre isso. Recomendo fortemente que você assista. De novo sentiu-se cheiro de socialismo. Nos anos 1990, a Venezuela enfrentou grave crise econômica devido à forte queda dos preços do petróleo e derivados. Essa situação inevitavelmente levou ao aumento das já profundas contradições entre ricos e pobres na sociedade venezuelana. E o aumento da popularidade daqueles que defendiam ideias socialistas de esquerda tornou-se algo bastante lógico. E um deles foi o ex-tenente-coronel do Exército, Hugo Chao Hugo. Isso foi muito interessante. E isso é muito interessante. E isso é muito. E isso é muito interessante. E isso foi muito interessante. E isso foi interessante. E isso foi muito interessante. Isso é muito interessante. E interessante. E isso foi muito interessante. Muito interessante. Isso é muito interessante. Muito interessante. Isso foi muito interessante. Isso foi muito interessante. Isso foi muito interessante.
Todos os ditadores, como Putin e Lukashenko no pós-soviético, e essa turma de marginais, certamente não vão negar. Mas Chávez era bem diferente dos ditadores militares tradicionais da América Latina. Primeiro, rompeu a parceria de muitos anos com os Estados Unidos da América. Praticamente todas as empresas de extração de petróleo pertencentes a empresários americanos foram nacionalizadas de forma compulsória. A extração de recursos energéticos na Venezuela foi centralizada na Estatal Petróleos de Venezuela, sociedade anônima que passou a vender principalmente para a China, em vez dos Estados Unidos da América. Chávez também nacionalizou o setor de energia elétrica, a metalurgia e o complexo agroindustrial, onde empresas americanas tinham forte presença. Toda essa expropriação dos expropriadores foi acompanhada por uma propaganda abertamente anti-americana, que ao mesmo tempo culpava o tio Sam por todos os pecados possíveis e imagináveis. E como resultado, a Venezuela, junto com o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte, rapidamente se tornou um dos principais inimigos de Washington. A Venezuela sofreu duras sanções econômicas, incluindo embargo à exportação de petróleo e derivados. Em resposta, Chávez não perdeu tempo e demonstrativamente uniu-se a todos os líderes anti-americanos e anti-ocidentais que encontrou no planeta. Com Muammar Gaddafi, Bashar Assad, Saddam Hussein, Fidel Castro, Robert Mugabe, Ayatollah Khamenei e, claro, com Putin e Lukashenko. Como poderia ser diferente? As novas autoridades socialistas da Venezuela cumpriram muitas promessas de campanha e direcionaram parte da receita obtida com a venda de petróleo não apenas para seu próprio enriquecimento, mas também para a implementação de vários projetos sociais. O analfabetismo rural foi quase erradicado. Construíram-se ao menos 15 mil instituições médicas, garantiram pagamentos estáveis aos mais necessitados e iniciou-se a construção em massa de moradias gratuitas. E, de modo geral, segundo dados oficiais, o nível de pobreza caiu de 48% para 27%, o que representava um dos melhores índices de toda a América Latina. No entanto, todas essas reformas tiveram uma série de custos. A transferência de setores inteiros da economia para a propriedade do Estado inevitavelmente levou a um excesso de burocracia, já que era necessário administrar todas essas empresas de alguma forma. Consequentemente, durante os anos de governo de Chávez, o número de funcionários públicos aumentou 3,5 vezes, o que inevitavelmente intensificou a corrupção, e isso em todos os níveis. Por isso, uma parte significativa dos recursos orçamentários destinados simplesmente era desviada por corrupção. Além disso, os funcionários públicos pressionavam os negócios locais, reprimindo a iniciativa privada e elevando seus próprios subornos. Mesmo assim, as autoridades socialistas não proibiram totalmente o empreendedorismo privado, como na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, preferindo aumentar os impostos sobre os empresários. Também respondo que o dinheiro obtido com a exportação de recursos energéticos era investido em bens de consumo e programas sociais, e não na modernização da economia. Apesar de muito popular, essa abordagem atrasava o desenvolvimento de setores fora das matérias-primas e alta tecnologia, como engenharia mecânica e fabricação de instrumentos. Assim, ao longo dos anos, a economia da Venezuela ficou mais primitiva e ineficiente. Assim, ao final do governo de Chávez, o país importava quase tudo, exceto petróleo, inclusive alimentos. A pior versão da União Soviética. Como você já deve ter entendido, o poder de Chávez se mantinha principalmente pelos altos preços do petróleo, permitindo alta popularidade entre as camadas mais pobres. Além disso, havia seu carisma e a propaganda anti-americana. Mas em 5 de março de 2013 ele faleceu. Curiosamente, a morte do ditador venezuelano ocorreu no mesmo dia do 60º aniversário da morte de outro ditador, Stalin Dzugashvili. Uma coincidência extremamente notável. Ao contrário de Stalin, Chávez conseguiu nomear o seu sucessor. Esse sucessor foi Nicolás Maduro, um burocrata cinzento sem nada de notável, sem nenhum talento oratório ou habilidades de gestão. No período soviético, pessoas assim eram chamadas de típicos funcionários do partido. Por isso, no início da carreira, ele quase perdeu a eleição para o opositor Henrique Capriles. A vitória só ocorreu pelo uso intenso da máquina pública e cédulas falsas. Depois, piorou ainda mais. Em 2014 a 2015, ao contrário do boom dos anos 2000, os preços do petróleo caíram de cerca de 100 para 40 dólares por barril. A forte redução das receitas em moeda estrangeira acabou de vez com a economia venezuelana, que já estava estagnada.
Mas, para aparentar controle da situação, Maduro intensificou ao máximo a impressão de dinheiro, o que gerou uma hiperinflação sem precedentes. Em 2015, ela atingiu 180%, em 2016, 270%, em 2017, 860% e em 2018, a inflação foi de mais de 130.000%. Sim, você não ouviu errado, são exatamente 130.000% e não 130 surreal, só isso mesmo. Não surpreende que o bolívar venezuelano seja a moeda mais desvalorizada do mundo. As autoridades tentaram adotar câmbio fixo e controle estatal de preços para a moeda nacional. No entanto, o resultado disso foi apenas o desaparecimento dos produtos das prateleiras das lojas e o florescimento do mercado negro, onde era possível encontrar praticamente tudo, mas por preços exorbitantes. Para combater a escassez, foi implementado o sistema de cartões clube, mas sua eficácia foi baixa devido à corrupção dos executores locais. Além disso, Maduro usou esse programa social na política, distribuindo principalmente cestas básicas gratuitas apenas para seus apoiadores. Isso aprofundou ainda mais a divisão na sociedade venezuelana. A criminalidade piorou rapidamente, o crime nas ruas aumentou e começou um êxodo em massa. Nesse contexto, a oposição intensificou suas atividades. Na Venezuela, protestos surgiam constantemente, muitas vezes se transformando em distúrbios em massa, frequentemente com o uso de armas. O governo respondia a eles com o uso amplo das forças de segurança. Em 2015, após anos, a oposição venceu as eleições parlamentares. Começou seu longo confronto com Maduro, que levou o ditador a convocar eleições para um novo órgão, a Assembleia Constituinte, que de fato assumiu as funções legislativas, retirando-as dos deputados do parlamento. O parlamento não reconheceu isso, nem os resultados das eleições presidenciais de 2018 vencidas por Maduro. O presidente do parlamento, Juan Guaidó, declarou a perda de legitimidade de Maduro e se autoproclamou presidente interino. Estados Unidos da América, União Europeia, diversos países ocidentais e a própria Ucrânia reconheceram imediatamente Juan Guaidó como líder da Venezuela. É lógico que a Rússia, a China e muitos outros governantes autoritários apoiaram o ditador em exercício. Como resultado, surgiu na Venezuela uma situação de duplo poder de fato e uma crise política aguda que se somou à crise econômica e levou a novos distúrbios em massa e confrontos sangrentos. Até uma nova tentativa de golpe militar. Mas Nicolás Maduro conseguiu manter o poder novamente. O papel fundamental foi o apoio das forças de segurança. A maioria dos oficiais do exército permaneceu leal ao líder, já que os quadros potencialmente desleais foram removidos ainda na época de Hugo Chávez. Mas Nicolás Maduro não suprimiu totalmente a oposição. Por isso, a Venezuela continua vivendo em meio a uma crise política e econômica, além de uma onda de criminalidade sem precedentes. A taxa de desemprego chega a 30% da população adulta. Por isso, só nos últimos 5 anos mais de 3 milhões de pessoas deixaram o país. Segundo dados recentes, a Venezuela está em 178º de 180 países no Índice de Percepção da Corrupção. O produto interno bruto da Venezuela cai cerca de 15% ao ano. Sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o país, no entanto, enfrenta uma escassez aguda de produtos de primeira necessidade, alimentos, remédios e, atenção, até mesmo gasolina. As tendências estatais estão mergulhando na pobreza, no desespero e em confronto armado. É a isso que levaram os experimentos socialistas mal planejados. O socialismo latino-americano já superou o soviético há muito tempo. Mas, na verdade, isso não torna a vida do povo mais fácil. A frota estrelada e listrada. Agora, vamos voltar ao dia de hoje. Tudo bem, a Venezuela já está à beira de uma guerra civil há anos. Então, tudo parecia como sempre. Mas em agosto de 2015, surgiu a possibilidade de outra guerra, externa, com o inimigo mortal do falecido Chávez e do atual Maduro. Por fim, a frota americana surgiu no horizonte. Cerca de 10 navios militares dos Estados Unidos da América deixaram de repente suas bases, especialmente em Porto Rico, e foram para a costa da Venezuela. Ao mesmo tempo, sem entrar diretamente em suas águas territoriais, permanecendo a uma distância de aproximadamente 70 a 100 quilômetros da costa. Entre eles estão pelo menos 3 contratorpedeiros com mísseis Tomahawk, um cruzador Ticonderoga e o submarino nuclear Newport News.
Segundo estimativas, o efetivo pode ser de 4 a 10 mil pessoas. A presença de tantas forças navais americanas no Mar do Caribe não tem precedentes nos últimos 30 anos. Oficialmente, as autoridades dos Estados Unidos da América explicam que dessa forma estão combatendo os cartéis de drogas que ficaram fora de controle. Dizem que Maduro está junto com os barões da cocaína da Colômbia e do Peru e permite que eles transportem seus produtos pelo território da Venezuela, depois pelo mar e até os Estados Unidos da América. Assim, a esquadra americana é necessária apenas para combater o tráfico de drogas. Esse objetivo é pacífico e nobre. Porém, muitos especialistas e pessoas comuns não acreditam nessa versão, vendo-a apenas como cobertura para uma intervenção militar planejada na Venezuela. Eles dizem que o combate ao narcotráfico é só pretexto para a invasão, e o real objetivo é derrubar o regime de Maduro. Ainda mais porque, desde 2019, os Estados Unidos oficialmente não reconhecem sua legitimidade e insistem em sua renúncia voluntária e na transferência do poder para a oposição parlamentar de orientação democrática. Além disso, os Estados Unidos oferecem recompensa por informações que levem à prisão ou condenação de Maduro pelo programa Narcotics Rewards Program, focado no combate ao tráfico internacional de drogas. Em 2020, essa recompensa era de 15 milhões de dólares, Biden aumentou para 25, e Trump, há alguns meses, chegou a dobrar esse valor. Uma recompensa tão alta nem foi oferecida pela cabeça do terrorista número 1, Osama Bin Laden. O apoio à invasão se baseia no histórico de intervenções semelhantes dos Estados Unidos da América na América Latina. Operações especiais ágeis, precisas e bem planejadas, feitas rapidamente e com mínimas perdas. O exemplo mais marcante é a invasão do Panamá em 1989. Naquele período, o presidente George Bush pai acusou o ditador Manuel Noriega de proteger o tráfico de drogas e ter ligações com o famoso rei da cocaína, Pablo Escobar. E então, antes do início da intervenção, foram impostas restrições de visto e pressão econômica. E alguns meses antes da operação, os Estados Unidos realizavam exercícios militares frequentes perto do território do Panamá, o que lembra muito a situação atual no Caribe. E além de tudo isso, podemos acrescentar a retórica imperialista do próprio Trump, que faz muitos, se não ficarem assustados, pelo menos refletirem. Basta lembrar suas declarações constantes sobre o 51º estado dos Estados Unidos da América, papel que ele atribui ora ao Canadá, ora à Groenlândia. Então, levando em conta todos esses fatores mencionados, toda essa confusão em torno da Venezuela parece realmente muito séria. Ele é um potencial presidente. Há outro fator que também pode ser interpretado como um sinal indireto de que os Estados Unidos da América estão preparando uma mudança de regime político na Venezuela. Mesmo que não seja por meios militares, mas por um caminho combinado, ou, como diríamos na Ucrânia, por um caminho híbrido. Estamos falando sobre a recente e bastante inesperada, para toda a comunidade mundial, concessão do Prêmio Nobel da Paz à opositora venezuelana Maria Corina Machado. Embora, como se sabe, Donald Trump contava muito com esse prêmio, mas o Comitê Nobel decidiu de outra forma. E agora, muitos jornalistas, especialistas e políticos procuram um certo significado oculto nessa escolha. Afinal, em seu próprio país, Maria Machado é uma das mais ferrenhas opositoras da ditadura de Maduro. Fora da Venezuela, pouco se sabe sobre ela. Embora ela tenha iniciado sua carreira política ainda jovem, praticamente logo após a chegada ao poder de Hugo Chávez. Isso não surpreende, já que a família dela foi diretamente afetada pelo presidente socialista, o negócio de metalurgia que estava intimamente ligado à economia dos Estados Unidos. Como deputada da Assembleia Nacional, Machado criticou constantemente as políticas de Chávez e Maduro, exigindo suas renúncias. Pelo visto, ganhou o Nobel. Curiosamente, Machado dedicou sua vitória não a alguém, mas ao próprio Trump. O presidente americano também fez comentários muito elogiosos sobre ela. O secretário de Estado, Marco Rubio, apoiou essa decisão, descrevendo Machado como uma corajosa defensora da democracia. Portanto, há uma opinião sólida de que as autoridades dos Estados Unidos da América já selecionaram o novo presidente da Venezuela. Resta apenas um pequeno detalhe: colocá-la no poder. Naturalmente, a reação do ditador venezuelano foi totalmente previsível. Maduro chamou Machado de bruxa demoníaca e a própria concessão do Prêmio da Paz a ela de imoral, pois, segundo ele, incentiva a violência e as guerras em vez da paz.
Maduro acusou Machado de pedir aos Estados Unidos da América que invadissem a Venezuela para derrubar o governo, o que era uma mentira descarada. Aliás, ultimamente Maduro aumentou o tom da retórica anti-americana, realizou exercícios militares em resposta e destacou que o país está literalmente repleto de armas russas. Em parte, isso corresponde à realidade, já que por muitos anos a Venezuela foi um dos maiores clientes da indústria militar russa. No entanto, se Maduro espera uma intervenção direta de seu amigo do Kremlin, ele com certeza vai se decepcionar profundamente. Ele está ocupado com outras coisas agora e com certeza não vai se distrair com outras guerras além da que está travando com a Ucrânia. Bashar Assad com certeza não vai me deixar mentir, então vai haver invasão afinal. Já que no momento nem a Rússia nem a China têm como realmente ajudar seu protegido. Assim, tudo o que acontecerá depende das decisões de Donald Trump e seu grupo. E também da disponibilidade dos recursos necessários para uma intervenção militar completa e de uma avaliação realista de todos os riscos potenciais e custos associados. Resumindo, os Estados Unidos da América só invadirão se tiverem certeza de uma guerra rápida e com poucas perdas, especialmente entre o pessoal militar. Seria uma espécie de blitzkrieg americana, mas aí podem surgir grandes problemas. Por um lado, a invasão americana pode ser apoiada por muitos opositores do regime de Maduro e, no fim, resultar em sua queda. Putin e seus estrategistas pensavam de forma semelhante há 4 anos, ao planejar a operação militar especial e esperar manifestações pró-Rússia em massa na Ucrânia. Já sabemos como esses sonhos cor-de-rosa acabaram. A invasão americana pode, ao contrário, unir a sociedade venezuelana e fortalecer o poder de Maduro. Esse é o chamado fenômeno de consolidação em torno da bandeira ou do líder, o princípio da fortaleza sitiada. Nesse caso, mesmo tendo uma vantagem tecnológica e organizacional evidente, as tropas dos Estados Unidos da América podem se deparar com o que já enfrentaram há 2 décadas no Afeganistão e no Iraque. Uma rápida derrota das forças regulares inimigas, tomada das maiores cidades, destruição das forças políticas, mas depois uma exaustiva luta de guerrilha contra uma população local enfurecida. E o território da Venezuela é perfeito para a luta clandestina, já que uma parte significativa dele é coberta por florestas tropicais e pântanos intransponíveis. Como no Vietnã, mas em escala bem maior e com perdas ainda maiores para os americanos. Portanto, se avaliarmos realisticamente a probabilidade de uma invasão hoje, ela é média, não é zero, mas ainda está longe de ser crítica. Ainda mais porque as forças na costa da Venezuela são insuficientes para uma intervenção total, servindo apenas para possíveis ataques com mísseis a alguns alvos. Mas sabemos que só com mísseis, bombas e drones não se derruba um governo hostil. Mesmo com ataques russos ao interior da Ucrânia, os ucranianos não cogitam se render. Da mesma forma, apesar do ataque de Israel ao Irã neste verão, o regime dos ayatolás não vacilou. Numa situação dessas, só a bota do soldado tem importância decisiva, por mais estranho que isso possa soar nos dias de hoje. Ao que tudo indica, neste momento, Trump aposta no efeito informativo e psicológico. Ele usa navios militares como mais um instrumento de pressão sobre Maduro, disfarçando isso como uma luta contra os cartéis de drogas. É bem possível que a aposta seja justamente que esse fator, junto com a profunda crise econômica e várias operações híbridas, leve a uma revolta armada completa dos venezuelanos contra seu ditador. Então, nessa fase final, os Estados Unidos da América talvez intervenham diretamente para, em caso de mudança de poder, garantir seus interesses e restaurar a influência perdida sobre a Venezuela, e de forma alguma permitir o surgimento de novos Chávez e Maduro. Quanto aos interesses da Ucrânia nesse potencial conflito, tudo aqui é extremamente simples. Na situação atual, não é nada vantajoso para nós que os Estados Unidos da América se distraiam com quaisquer outros conflitos e, ainda mais, que fiquem atolados até o pescoço em alguma nova guerra prolongada. Lembre-se de como, devido à guerra no Oriente Médio, Biden teve que redirecionar muitos recursos e armas para apoiar Israel. Com a Venezuela vai acontecer a mesma coisa. Embora muitos ucranianos possam até ficar satisfeitos com o fato de que haverá um aliado a menos para Putin. Na política, o cálculo racional deve sempre prevalecer sobre o sentimento, mesmo que eles sejam totalmente justos.
Agradeço aos patrocinadores pelo apoio financeiro e aos espectadores pelas visualizações, curtidas e comentários em tempos difíceis. Nos vemos no próximo episódio. Tchau a todos!